Bom dia, amados irmãos, e é com muita alegria que mais uma vez estamos na presença do nosso Deus. Obrigada por abrir as portas da sua casa, do seu coração e nos receber. Vamos falar com Deus. Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, Deus, por essa oportunidade, Pai, de estar na tua presença. Deus abençoe a professora, ministrando a tua palavra e que nós, Pai, sejamos abençoados, edificados para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica no Salmo número 43. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Que o Senhor Jesus seja a sua fortaleza e a sua grande alegria. Amém. E convido a todos a continuarem conosco, ouvindo lindos cânticos e o estudo bíblico. Uma ótima semana abençoada por Deus. Amém. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa.
Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã. Hoje nós vamos continuar estudando sobre as marcas de uma igreja saudável. Essa é a nossa revista da editora Fé, estudo para adultos. E antes de nós começarmos os nossos estudos, eu convido a igreja a fazermos uma oração. Oremos, irmãos. Grande Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor, que nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor, com o objetivo de louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, glorificarmos o Senhor pelo que o Senhor é, pela grande e maravilhosa graça que o Senhor tem por nós e principalmente, Senhor Deus, pela sua grande misericórdia, Senhor Deus. Nós somos pecadores, não somos merecedores de nada e, no entanto, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou, somos salvos em Cristo Jesus e isso é o que significa de mais importante para nós enquanto nós estivermos aqui na terra, antes de irmos para a glória, ao encontro, para gozarmos eternamente ao Senhor, Pai. Mas, enquanto estivermos aqui, queremos ser vasos úteis, queremos ser objetos úteis na mão do Senhor. Seja conosco, haja em nós através do seu Espírito Santo, faça, Senhor Deus, a vontade do Senhor em nossas vidas e nos dê orientações para que nós possamos servir ao Senhor e estabelecermos, Senhor Deus, o reino dos céus aqui na terra, levando luz e sal para vidas que estão perdidas, Senhor Deus. Seja conosco, haja através de nós, seja conosco essa semana que se inicia. E é isso, Senhor Deus, que nós pedimos e agradecemos em nome de nosso seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos então começar nosso estudo. Nós estamos estudando a santidade da igreja e hoje nós vamos para o segundo tópico. Nós já estudamos que a igreja precisa se santificar, a igreja tem que ser uma igreja militante, mas tem que ser uma igreja santificada,
diferenciada do mundo e combatendo as coisas mundanas, não permitindo que as coisas mundanas entrem na igreja e permaneçam. Né? Nós estamos estudando sobre a igreja de Corinto. Vamos relembrar um pouquinho que nós já estudamos que, segundo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ela é uma igreja que não estava sendo agradável aos olhos de Paulo. A igreja não estava sendo uma igreja para ser imitada. Tinha muita coisa errada dentro da igreja de Corinto. Embora Paulo não estivesse lá, como ele mesmo disse, em espírito ele orava, ele cuidava da igreja, mesmo à distância. Então Paulo já combatia o quê? Imoralidade, sexualidade, os gnósticos. E agora Paulo vai falar de um outro assunto que são os julgamentos dentro da igreja, as negociações dentro da igreja, as falhas humanas dentro da igreja, como é que a igreja julga, como é que a igreja se posiciona diante de mais esse grave problema que a igreja estava enfrentando. O texto que nós vamos ler é 1 Coríntios. Deixa eu voltar aqui para a gente ver o texto certinho. Nosso texto base. Vamos abrir lá a nossa Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e vamos ler do versículos de 1 a 11. Né? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 11, que fala o seguinte: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis o tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. Então, como eu disse, na lição anterior, destacou-se a importância da santidade na vida pessoal de cada pessoa. Neste estudo, o texto do capítulo 6, né, de 1 a 11, destaca a santidade na vida dos relacionamentos cotidianos, nos negócios especialmente. Então, nós somos membros de uma igreja, nós formamos o corpo de Cristo, mas nós não estamos fora do mundo. Nós vamos na igreja, nós nos congregamos e nós temos a obrigação de levarmos o que nós
ouvimos na igreja, daquilo que nós enchemos na igreja, nós temos a obrigação de sairmos para fora da igreja, levar para fora da igreja aquilo do qual nós estávamos cheios. Vamos nos esvaziar com a sabedoria, com a palavra de Deus, com o consolo. Vamos ser pessoas diferenciadas do mundo. Vamos levar para as pessoas do mundo aquilo que nós temos de especial, que é o amor de Deus, que é o ser salvo em Cristo Jesus, que nós ouvimos na igreja, aquele amor que nós recebemos na igreja, nós temos que levar para o mundo. E às vezes isso não acontece conosco. Quando nós colocamos o pezinho para fora da igreja, o que acontece? Esquecemos de tudo o que aprendemos, ou então guardamos para nós, não dividimos nada e vamos viver a vida conforme o mundo nos empurra. Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E não é bem assim, né, irmãos? Nós sabemos que não é por aí, né? Tem que ser, não é essa atitude que tem que ser de um cristão, de um salvo em Cristo Jesus. E hoje em dia, a teologia da prosperidade é muito pregada. Hoje nas igrejas, nós não sabemos o que é que nós adoramos mais, se é a cruz ou o dinheiro. Nós vamos na igreja em busca da cruz ou do dinheiro. Nós vamos na igreja para nós ouvirmos do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e da salvação que nós ganhamos, que é a maior riqueza, a única coisa que faz diferença, ou nós vamos na igreja para ouvir que nós vamos ter casa, carro, nós vamos ter viagens, nós vamos ter iates, nós vamos ser ricos, nós vamos prosperar do dia para a noite. O que é que nós estamos buscando na igreja? A maioria das igrejas estão buscando a mensagem da cruz ou estão buscando a teologia da prosperidade? Né? Hoje em dia, está difícil da gente saber qual é a igreja que está buscando a mensagem correta. Porque às vezes nós falamos, mas nós não somos neopentecostais, a nossa igreja não prega a teologia da prosperidade. Mas na maioria das vezes, se nós formos ouvir as orações dos irmãos, que são em secreto, cada um ora a Deus conforme aquilo que mais deseja, o que se é mais buscado, mais pedido dentro da igreja é prosperidade financeira. Esquecemos que, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. E às vezes a gente esquece disso e fica desviando da mensagem central da Bíblia. Nós vamos na igreja, às vezes, não buscando aquilo que nossa alma precisa ouvir para se alimentar. Aquilo que realmente faz diferença, que nos mantém firmes na fé, nos mantém felizes a semana inteira. Amém, irmãos? Os coríntios estão longe de ser uma comunidade louvável e nos moldes desejados por Paulo. Há entre eles divisões que paralisam o trabalho da igreja. No seio da comunidade, há imoralidade gritante, e os coríntios também têm paixão pelo dinheiro, na afirmação dos direitos próprios em detrimento dos alheios. A rivalidade nos negócios traz consequências graves para a igreja, processos judiciais nos tribunais pagãos. Paulo chama a atenção da igreja para alguns problemas que surgem como consequência dessas demandas e afirma que a igreja deve ter um comportamento diferente. A Bíblia, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos orienta em todas as áreas de nossa vida. Aqui, Paulo orientava a igreja de Corinto, mas Deus preservou esse texto para a gente, está no nosso cano, é a palavra de Deus para nós. Então, nós precisamos aprender com Paulo a mensagem que ele passava para a igreja de Corinto, porque as igrejas hoje em dia não estão diferentes. Às vezes a nossa própria igreja não está diferente. Dinheiro, demanda, brigas judiciais, tudo em tribunais pagãos, né? Porque a igreja está deixando de cumprir o seu papel, que é abraçar os seus membros, cuidar dos seus membros, orientar seus membros
Infelizmente, a gente sabe que isso é verdade. Como Paulo pergunta, não tem nenhum sábio dentro da igreja que pode resolver essa questão? Ninguém quer se comprometer. E não pode ser assim. Se Deus nos deu capacidade, se Deus te deu capacidade, se Deus te capacitou, você tem que se apresentar, você tem que trabalhar em prol da obra de Deus, em prol dos irmãos, em amor aos irmãos. Então, primeiro item, os problemas na igreja são indícios de desobediência. Isso nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, nos versículos de 7 a 10. Infelizmente, nós temos um livre-arbítrio. Nós não temos mais o livre-arbítrio, mas nós temos o poder de escolha. Nós temos essa liberdade de escolher entre obedecer e desobedecer à lei de Deus, ao que a Bíblia nos orienta, ao que Deus quer de nós. Isso é desde o primeiro homem, desde o princípio. Deus nunca tirou essa liberdade de nós podermos obedecê-lo ou desobedecê-lo. As consequências a gente paga, mas essa liberdade de escolha a gente tem. O só existir entre vós demandas, como ele diz, vamos ler então, porque eu vou ler para vocês, repetindo, né? Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Os versículos, 1 Coríntios 6, versículos de 7 a 10, vamos ler. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Dentro da igreja não deveria existir esse tipo de problema, mas existe, né? Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então temos que prestar atenção, porque se há contendas dentro da igreja, é derrota, porque a igreja tem que viver em harmonia. O irmão tem que cuidar do outro irmão, o irmão tem que direcionar o outro irmão. Mas, infelizmente, irmãos cometem erro, nós somos pecadores, né? E nessas horas tem que ter um julgamento diferente para os irmãos. E a gente tem que observar, irmãos, não vamos deixar que esses enganadores, impuros, idólatras, entrem dentro da nossa igreja, causem confusão, e macule a nossa igreja, né? Uma igreja não pode ser maculada, uma igreja com máculas. Isso a gente também não pode deixar que aconteça, porque essas pessoas não herdarão o reino de Deus, né? Então nós temos que ficar de olho. Paulo está aí advertindo, né? Ele diz, é uma vergonha a falta de testemunho para a igreja de Corinto o fato de haver demandas judiciais entre seus membros, pelo fato de alguém na igreja promover a injustiça. Paulo diz, lá no versículo 9, os injustos não herdarão o reino dos céus. Como é que está o nosso comportamento dentro da comunidade cristã, dentro da igreja? Estamos sendo justos? Estamos sendo injustos? Isso a gente tem que estar sempre olhando para nós mesmos, nos policiando, né, fazendo aquele julgamento que a gente precisa fazer para melhorarmos, para crescermos na fé, para sermos membros melhores dentro da igreja, para darmos mais auxílio aos nossos irmãos. Não devemos fazer isso, julgar simplesmente sem apoiar, sem conversar, porque não é só o irmão que peca, nós também pecamos. Não é só o irmão que tem defeito, nós também temos. E isso tem que ser resolvido com amor dentro da igreja,
né? Tem que ter um julgamento justo dentro da igreja. Porque Paulo diz, é uma derrota o fato de existir demandas na igreja. O cristão não promove a demanda, mas sofre o dano e a injustiça por causa de Jesus Cristo. A cruz é para Paulo um modelo de procedimento a ser seguido. Jesus Cristo na cruz não é o injusto, o malfeitor, mas o injustiçado, o oprimido, aquele que aguarda a justiça de Yahvé, que é Deus. Portanto, Paulo não ensina que o cristão deve sofrer a injustiça sem se posicionar contra ela, mas não pode ser o promotor da injustiça, em hipótese alguma. E ainda, caso haja demanda na igreja, tem de se comportar de uma maneira exemplar e seguir os costumes da tradição judaica. O fato de haver injustiça na igreja e demandas é a denúncia de uma comunidade ávida pelo dinheiro, pelas relações ilícitas. Pessoas estão sendo lesadas na comunidade por causa do comportamento de alguns membros desobedientes e injustos. Às vezes a gente lê isso na Bíblia e a gente fala, poxa, mas dentro da igreja tem isso? Tem, irmãos. Tinha no tempo de Paulo, tem no nosso tempo e vai continuar tendo. Infelizmente, até Jesus voltar, a igreja nunca vai ser uma igreja 100% santa, mas sempre em santificação. E quem é que promove essa santificação na igreja? O Espírito Santo. Através do quê? Da ação dele em nossas vidas. Do desejo que nós temos que ele haja, que ele nos use, para que nós possamos ser membros justos, membros dispostos a ajudar em amor o próximo para combater todas essas imoralidades, essas ganâncias por dinheiro, essas teologias da prosperidade, as gnósticas, né, de conhecimento, de especulações. Só dessa forma a igreja vai se santificando. O segundo ponto, né, o lugar de resolver os litígios. Aí a gente vai ler de novo, 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 6, que é onde Paulo fala sobre isso. Ele diz, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Infelizmente, a gente sabe que em igrejas acontecem as demandas, acontecem as brigas, as desavenças e às vezes problemas graves que acabam indo para tribunais de irmão contra irmão. O que Paulo adverte? Nós temos o poder, nós vamos julgar junto com Jesus até os anjos. Nós não podemos julgar os irmãos. Agora, julgar, irmãos, é julgar com amor, não é apontar o dedo, acusar. Julgar é diferente de acusar. Julgar é pegar um irmãozinho com outro irmãozinho, sentar com ele e falar, olha, nós formamos a igreja de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo, nós somos irmãos em Cristo, vamos resolver. Vai ser um mediador dentro da própria igreja. E tem condições da igreja fazer isso, irmãos. Basta ter conhecimento bíblico, ter amor no coração, ter temor a Deus
e ser uma pessoa justa, porque os injustos não herdarão o reino dos céus, conforme disse Paulo. Nossa igreja é uma igreja pequena, mas existem igrejas grandes, com muitos membros, com muitas demandas, com muitos problemas. E às vezes Paulo pergunta, não é possível que não há um sábio, nenhum entre vós, que possa sentar e resolver essa demanda dentro da irmandade, dentro da igreja, sem precisar levar para os tribunais pagãos, né? Lógico que às vezes, em algumas situações, vamos ter que recorrer sim, mas sob muita oração, sob muita conversa. Isso, irmãos, faz parte daqueles que são justos e que zelam para uma igreja saudável, caminhando para a santidade, sendo cada dia um pouquinho melhor. Amém? Todos concordam com isso? Os processos não devem fazer parte do cristianismo. Pelo contrário, os cristãos devem promover a justiça e não as contendas. Mas, caso haja problemas a serem resolvidos, a quem devem recorrer? Uma pergunta, né? Uma recomendação é lembrada por Paulo, em detrimento da tradição judaica. Quem julga os processos do povo de Deus não são os ímpios, mas os sábios da comunidade. No Antigo Testamento, os portões são o local da justiça, e os anciãos de Israel, com a sabedoria que possuem e a vida exemplar de justiça que adquiriram, a partir da experiência com Yahvé, são os juízes do povo. A gente lê muito isso no Antigo Testamento, a gente vê vários casos, né, de pessoas sendo julgadas pelos anciãos no Antigo Testamento. Então, o Espírito de Yahvé está sobre os juízes e estes devem julgar com equidade e sabedoria. Moisés julgava o povo no Antigo Testamento e, por causa das demandas, constituiu juízes para ajudá-lo. Tudo dentro da comunidade, dentro da fé que eles, com a mesma fé que eles professavam, né, ao Deus Yahvé, que é o Deus de Israel, Deus dos hebreus, Deus vivo, Deus único. Os coríntios não estão seguindo os costumes da tradição. Ao contrário, estão procurando os injustos para julgarem suas causas. Os cristãos terão uma posição de glória na revelação de Jesus Cristo. Eles vão julgar com o Senhor os próprios anjos. Como poderão ser julgados pelos ímpios? Então a posição da igreja de Coríntio não condizia com os ensinamentos bíblicos. E a nossa igreja, será que as atitudes que a nossa igreja tem tomado estão condizentes com os ensinamentos bíblicos? Nós estamos estudando sobre a santificação da igreja para exatamente isso, para nós refletirmos, pensarmos, observarmos. Como nós falamos na segunda aula, nós não podemos ser cegos, surdos, nem mudos dentro da comunidade cristã e deixar os problemas se alastrarem, deixar o fermento crescer e tomar conta de toda a comunidade, destruir a igreja, ao ponto que já estava chegando a igreja de Corinto. Então vamos ficar de olho, vamos orar, vamos vigiar, porque é assim que a Bíblia nos ensina, é assim que Paulo está nos ensinando através da sua carta a primeira carta aos Coríntios. A igreja deve ter um tribunal para o julgamento dos processos entre os cristãos. Sábios, líderes com testemunho, são designados para resolver as demandas entre os cristãos. Toda igreja tem, irmãos, aquela pessoa justa, aquela pessoa sábia. Às vezes nem é o pastor. Quando é o pastor, melhor ainda, né? Mas toda a igreja tem, se orar, pedir a Deus, e se todos nós também nos posicionarmos, nos oferecendo a Deus para que o Espírito Santo nos use, nós também podemos ser uma pessoa sábia para resolver as demandas entre os cristãos, entre os irmãos, né? A sinagoga tinha seus tribunais e Israel tem o sinédrio, como o tribunal da última instância. Quer dizer, já tinham
dentro da sua própria comunidade, ele já tinha seu próprio tribunal para resolver as questões entre eles mesmos, sem precisar levar para outras culturas, tribunais pagãos, que não têm conhecimento de quem é o nosso Deus, de como ele age, né, e do amor que ele tem por nós. Amém, irmãos? Então, vamos deixar que Jesus Cristo seja o julgador, que ele dê a última martelada decisiva na vida do irmão. Em especial, o verbo julgar adquire para Paulo um sentido escatológico. Aparece 7 vezes e está associado ao julgamento escatológico. Ele diz: os cristãos estarão ao lado de Cristo, o juiz do tribunal do último dia, para julgar o mundo e os anjos caídos. Olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade que Deus coloca, a confiança que Deus tem nos cristãos, em nós, né? Então nós temos, se nós vamos trabalhar juntamente com Jesus, nós podemos começar a trabalhar dentro da igreja juntamente com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Pai, com a Trindade Santa, né? Nós temos poder para isso, basta que nós estarmos dispostos, preparados, com o coração cheio de amor, pedindo orientação do Espírito Santo para que a gente tome as decisões corretas, ou orientemos os irmãos para que eles mesmos se autoanalisem e tomem, mudem de posição e tomem a posição correta diante da demanda. Resolva o problema sem precisar causar brigas, marcas, mágoas. Amém, irmãos? Lá em Mateus 19, 28 diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E também, lá em Daniel 7, 22 diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Os santos somos nós, irmãos, os separados, os escolhidos por Deus. Estamos sendo preparados pelo Espírito Santo. Estamos em santificação dia após dia, cada dia um pouquinho mais perto do reino dos céus. Nós não sabemos a que momento vamos ter um encontro pessoal com Deus. Se Jesus vai voltar ou se nós vamos para a glória. Então nós temos que estar preparados com essa certeza, com essa fé no coração, com esse poder todo que Deus nos dá. Amém? Olha só, os anciãos, né, quer dizer, os santos, os salvos em Cristo Jesus, ajudando a julgar juntamente com Jesus. Nós vamos estar aí, nós vamos estar em vestes brancas, puros, santificados. Amém? Todos concordam? Todos falam: eu vou estar? Vamos estar. Paulo recorreu aos tribunais romanos quando foi necessário. A gente lê isso na Bíblia. Porém, nesses casos, sua dificuldade estava no âmbito da justiça sofrida pelos não crentes, por causa do avanço do Evangelho. Quer dizer, quando Paulo precisou usar um tribunal pagão, é porque ele estava sendo injustiçado pelos pagãos e não pelos irmãos. Daí é que está a diferença. Amém, irmãos? Nos relacionamentos e nos negócios, na atmosfera eclesial, quer dizer, da igreja, Paulo apela para a pertença do cristão a Jesus Cristo e a nova vida adquirida pela cruz no batismo e na conversão. Ele diz lá em 1 Coríntios 6,11: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então nós já fomos pagãos, hoje nós somos santificados, somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, fomos justificados em nome de Jesus, né? E o Espírito Santo de Deus habita em nós.
somos pessoas diferenciadas. Então nós temos que ser, tudo que nós fizermos tem que ser dentro da nossa comunidade cristã, e o nosso julgador tem que ser Deus, temos que ser teocráticos, amém? Sendo assim, Paulo ensina que a injustiça não pode fazer parte da igreja. E quantas vezes, né, irmãos, nós somos injustos? Aí nessas horas a gente tem que fazer como Davi fazia. Pequei contra Deus, rasgar-se as vestes, vestir pano de saco, humilhar diante de Deus, arrependido, mas é um arrependimento verdadeiro, aquele que vem de dentro, qual Davi tinha, para que Deus nos regenere, nos perdoe, esqueça o nosso pecado e nós continuemos sem pecar novamente. Pode ser que eu vá pecar? Sim, mas eu não posso ter esse desejo que vou pecar e Deus vai me perdoar. Eu tenho que tentar viver uma vida com justiça, em santificação, porque eu faço parte de uma igreja, eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que ser purificado e eu tenho que ser justo, porque senão eu não vou herdar o reino dos céus. Não adianta eu me enganar. Né? Se eu não tiver esse desejo em meu coração, eu não sou salvo. Eu apenas acho que sou, mas não sou. Né? Porque o verdadeiro salvo, que vai ser sempre salvo, ele pode pecar, mas ele vai se arrepender e vai buscar santificação dia após dia. Quantas vezes ele cair, ele vai se levantar, ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão e vai continuar no caminho da cruz, para a porta estreita que é Jesus Cristo, para a vida eterna com Deus. Esta é a direção. Ele não vai se desviar para nenhum dos lados, nem para o lado do dinheiro, nem para o lado do sexo, nem para o lado do conhecimento. Ele vai seguir em direção à cruz. Amém, irmãos? Esse tem que ser um membro de uma igreja que está em santificação. O crente, como nova criatura, não poderia promover a injustiça, mas, caso na igreja venha existir as demandas, a instância de julgamento precisa ser a própria comunidade de fé, na figura de líderes sábios e justos. Isso aí é muito batido, é muito repetido, para que a gente não esqueça. Olha só, o fechamento de uma demanda, né, com justiça, com amor, com a ação da comunidade, né? Então, as implicações práticas desse estudo nos remetem a algumas considerações. Para acontecer isso, para que tudo que nós aprendemos, a gente coloque em prática e tenha esse final, um final amigável, de aperto de mão, de reconhecimento de ambos os lados, dentro da comunidade, através dos líderes sábios usados pelo Espírito Santo de Deus, são as seguintes. Letra A. A teologia dos dias atuais acentua o valor do dinheiro e diminui a importância da justiça. Letra B. Os cristãos devem ser generosos. O fato de haverem demandas provém também da falta de generosidade. Ninguém se importa com ninguém, ninguém quer o bem de ninguém. Isso não pode existir dentro de uma igreja saudável, que caminha para a sua santificação. Os cristãos necessitam de líderes confiáveis, sábios e conciliadores. Temos que pedir a Deus todos os dias que os nossos líderes sejam sábios, conciliadores. Temos que orar por eles, para que o Espírito Santo de Deus haja, né, em cima da idoneidade deles. Se eles já são nossos líderes, é porque eles são idôneos. Eles já são sábios, já estão no caminho certo, no caminho da cruz, aquele de levar a igreja para o caminho correto. Então vamos orar pelos nossos líderes, vamos confiar em nossos líderes. Penso que as demandas nos negócios e afins também podem fazer parte da agenda dos conselhos das igrejas locais. Então, quando a igreja, o conselho da igreja se reúne, é formado, esses assuntos também têm que ser abordados.
né, têm que ser discutidos, tem que fazer parte já do compromisso da igreja de zelar por essa parte de acordo com o número de membros que a igreja tem, né? Ficar de olho nos membros da igreja, no corpo de Cristo, para ajudá-los, né? Letra E. Caso não haja conciliação na própria igreja, procurar a justiça não fere as escrituras. Não somos uma sociedade teocrática onde os pastores são juízes do Estado. Aqui, Paulo está nos alertando para o seguinte caso, né? Quer dizer, não é o Paulo, no caso, é o autor da lição. Ele fala o seguinte: se não tiver jeito, depois que a igreja tentou, se não tiver de jeito nenhum como resolver o problema dentro da igreja, entre os irmãos, aí também não é pecado, não fere as escrituras a pessoa resolver no tribunal pagão. Mas temos que procurar evitar, irmãos, que isso aconteça. Caso aconteça o problema dentro da igreja, entre irmãos, entre membros, que a gente sabe que pode ser resolvido dentro da igreja, para não ferir o corpo de Cristo, para não haver mágoas entre irmãos, para não haver guerra entre os irmãos, para não haver rachaduras da igreja, né, cismas na igreja. Letra F, os cristãos necessitam respeitar seus líderes. Letra G, santidade também deve fazer parte dos negócios. Então, todas as vezes que eu vou fazer qualquer negócio, seja que envolva dinheiro, né, ou minha palavra com algum irmão da igreja, eu tenho que pensar também na santidade nos negócios. Justiça. Tem que ser um negócio justo. O que eu me comprometer com o meu irmão, eu vou cumprir, né? Então, isso é o que tem que acontecer entre os irmãos. Santidade também deve fazer parte dos negócios. Esta é a mensagem que subjaz na pregação de Paulo aos Coríntios. Então, essa é a mensagem que Paulo estava passando para os irmãos em Corinto, né? Carrez, do seu livro de 1988, na página 33 e 34, diz: pelo fato de serem tratados por crentes, as questões de dinheiro não são mais apenas negócios no sentido corrente financeiro do termo. Eles que participarão do tribunal de Cristo devem viver de modo tal que não compareçam. Deixa eu fechar aqui, irmãos, desculpe. Que não compareçam diante de nenhum tribunal. Amém? Essa aí, ela diz: nós vamos julgar, nós vamos fazer parte do tribunal de Jesus Cristo. Então, nós temos que viver uma vida correndo, evitando de participar de qualquer outro tribunal, de ter que comparecer diante de qualquer outro tribunal. Está acabando a bateria aqui. Então, aí está. A palavra de Deus tem que ser a que nos julga. Todo e qualquer problema, toda e qualquer situação, nós temos onde recorrer, né? Nós temos, tudo que nós fizermos tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que, através dessa carta de Paulo à igreja de Corinto, através do exemplo do que estava acontecendo na igreja de Corinto, da preocupação de Paulo, nós também possamos olhar para nossas igrejas, verificar se há dentro da nossa igreja essas demandas, essas divergências, essas brigas entre irmãos, essas negociações que precisam ser mediadas pelos líderes através do Espírito Santo. E vamos cuidar para que nós como igreja, nós como membros de igreja, tenhamos uma vida justa. Vamos evitar de ser levados diante de todo e qualquer tribunal pagão, ou até mesmo da igreja. Vamos procurar viver em amor, vamos ser pacientes, vamos ser calmos, pacíficos, vamos orar, vamos confiar que Deus é justo, que Deus tudo vê, e que se eu viver uma vida de justiça, eu vou herdar o reino dos céus. É isso que eu e você precisamos, é isso que importa na minha e na sua vida,
que nós somos salvos e vamos viver eternamente com Deus. Somos justos aos olhos dele, justificados por ele. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos vocês e que possamos nos encontrar à noite no nosso culto às 19h15 para glorificarmos ao nosso Deus por tudo que Ele é, por esse maravilhoso ensino que Ele deixou registrado para a gente em nosso cânon sagrado, em nossa Bíblia. Né? Então, que Deus os abençoe e até a noite.